Fala, pessoal! Hoje a gente precisa conversar sobre o clima que tomou conta do Corinthians, porque se tem um clube que nunca consegue viver um momento de paz, esse clube é o Timão. O noticiário está fervendo e o motivo é simples. Vem aí uma eleição que pode mudar completamente os rumos da instituição. Na próxima segunda-feira, os conselheiros vão escolher o novo presidente, e os bastidores estão pegando fogo. O primeiro movimento foi de Antônio Roque Cittadini, que registrou oficialmente sua candidatura. Para quem acompanha o clube há bastante tempo, esse é um nome conhecido. Ele já foi diretor, já foi candidato em outras ocasiões, já esteve inserido em diferentes momentos políticos da história do Corinthians. É alguém que carrega uma trajetória longa dentro da vida política alvinegra. Mas, ao mesmo tempo, é também um nome que divide opiniões e que, nas últimas semanas, conseguiu gerar polêmica até antes de a campanha esquentar de vez. Cittadini deu uma entrevista que, sinceramente, foi como jogar gasolina em uma fogueira. Ele foi perguntado sobre o futuro de Fabinho Soldado, que hoje é o responsável direto pelo futebol do clube, e respondeu de uma forma que deixou todo mundo em choque. Disse basicamente que não sabia se manteria o dirigente. Só essa declaração já foi suficiente para causar uma instabilidade absurda dentro do Parque São Jorge, principalmente no CT Joaquim Grava. Porque não é segredo para ninguém, Fabinho Soldado se tornou um pilar do Corinthians nos últimos meses. É ele quem tem segurado as pontas em meio a atrasos salariais, dívidas acumuladas, pressões externas, dificuldades de contratação e até mesmo o fantasma do transfer ban. Quando todo mundo olha para o caos financeiro e para a bola rolando em campo, é o Fabinho que está ali no meio tentando equilibrar tudo. Ele é a ponte entre diretoria, elenco e comissão técnica. É o cara que brigou para garantir que os salários dos jogadores fossem prioridade, porque entende que sem isso não existe reforço que resolva. Imagina então como os jogadores receberam essa fala de Cittadini. Muitos atletas sequer sabem quem ele é, principalmente os que chegaram recentemente ou os estrangeiros. O jogador está lá, focado em treinar, esperando que o clube cumpra com as obrigações básicas, e de repente, ouve que um possível futuro presidente cogita trocar justamente o dirigente que garante que o elenco não fique à deriva. É claro que isso gerou insegurança. Para alguns, foi até motivo de indignação. Nos bastidores, essa entrevista foi considerada desastrosa, porque caiu mal tanto com os jogadores quanto com a própria comissão técnica. Se a ideia era se mostrar firme, a estratégia saiu pela culatra. E tem mais, a situação financeira do Corinthians não é segredo para ninguém. Atrasos acontecem com frequência. Em alguns momentos, a prioridade do caixa é pagar uma dívida imediata para não sofrer punições, como o transfer ban. Mas quem está lá dentro sabe que se não fosse a insistência de Fabinho em proteger o elenco, a coisa poderia estar ainda pior. Ele é o cara que coloca a cara a tapa, que vai lá e fala, primeiro a gente precisa manter salário em dia, depois pensa em reforço. E isso, para os jogadores, é fundamental. Então, quando um candidato diz que não sabe se vai mantê-lo, a leitura interna é clara, não vai manter. Porque, vamos ser sinceros, se tivesse interesse em manter, bastava confirmar. Não havia necessidade de criar essa dúvida. Agora, olha o tamanho do problema. Estamos falando de um clube que vive uma das maiores crises políticas da sua história recente, que carrega dívidas altíssimas, que ainda tem a questão da arena para administrar, que vê sua imagem internacional desgastada ao ponto de dificultar negociações com atletas. E, mesmo assim, a prioridade de alguns candidatos parece ser mudar justamente a estrutura que, de certa forma, ainda consegue manter o mínimo de estabilidade. Jogadores relatam que a entrevista caiu como uma bomba no vestiário. Houve quem questionasse: quem é esse cara que nem conhecemos e já fala em mexer com a nossa rotina? Isso gera ruído, mexe com o psicológico do grupo e, em um elenco que já convive com atrasos e incertezas, a instabilidade só aumenta. E tem um detalhe interessante nisso tudo. O transfer ban, que em teoria é algo negativo, acabou virando uma espécie de escudo para o clube. Isso porque, diante das dificuldades financeiras e da imagem ruim lá fora, já estava complicado convencer jogadores a virem. Muita gente que foi procurada desistiu ao ouvir sobre dívidas e premiações atrasadas.
Então, na prática, o Corinthians estava com uma enorme dificuldade para fechar contratações. Quando o Transfer Ban entrou em cena, virou quase uma desculpa oficial: não dá para contratar porque estamos proibidos. Isso, de certa forma, protegeu os dirigentes, porque tirou deles a responsabilidade de justificar as negociações fracassadas. É como se o bloqueio tivesse sido um álibi perfeito para a situação. Só que esse álibi também reforça o papel de Fabinho Soldado. Porque, sem contratar, o clube depende ainda mais do que já tem, e aí entra a importância de manter o elenco unido e motivado. Ele é o cara que blindou o Dorival, que foi buscar o treinador em casa quando parecia difícil convencê-lo, que garantiu a chegada de reforços pontuais e que, principalmente, dá respaldo aos jogadores no dia a dia. Tirar ele agora seria desmontar a pouca estrutura que resta. Por isso, as palavras de Cittadini soaram tão graves. Foi quase como se dissesse ao elenco: eu não sei se o homem que defende vocês vai continuar. E quando a gente olha para o cenário político da eleição, a situação fica ainda mais complexa. A votação é indireta, só os conselheiros escolhem, e isso significa que a lógica não é de projeto técnico, mas de articulação política. Vale muito mais quem tem alianças, quem consegue compor, quem tem apoio de lideranças influentes. Não é simplesmente a escolha do melhor plano de governo. É jogo de bastidores. Então, mesmo depois dessa polêmica, Cittadini tem chances reais de assumir até o fim de 2026, que é o período restante do mandato tampão. E se isso acontecer, tudo indica que Fabinho Soldado deixará o cargo, abrindo uma crise ainda maior no departamento de futebol. Os jogadores estão atentos a isso, o clima no CT é de desconfiança, e a sensação é de que o Corinthians, mais uma vez, entra em um período decisivo sem a estabilidade que tanto precisa. O clube já viveu anos em que a política interna interferiu diretamente dentro de campo, e parece que estamos diante de mais um desses capítulos. Enquanto a bola não rola, as manchetes se concentram nesse tabuleiro político, e a pergunta que paira no ar é simples: será que o Corinthians tem fôlego para resistir a mais uma turbulência dessas? Se de um lado temos a candidatura de Antônio Roque Cittadini criando insegurança dentro do clube, do outro surge um nome que movimentou os bastidores de forma completamente diferente. Estou falando de André Castro. Muita gente dentro e fora do Parque São Jorge ainda está tentando entender quem é ele, porque é um personagem relativamente novo nesse cenário de eleições do Corinthians. Um cara de 46 anos, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, que se apresenta como um corintiano apaixonado e que aparece prometendo algo que nenhum outro ousou até hoje, um aporte de US$ 1 bilhão para transformar o clube. Só o anúncio dessa proposta já mudou completamente o tom da campanha, porque é impossível ignorar uma cifra desse tamanho. Castro se coloca como a renovação, como sangue novo, como alguém de fora das disputas tradicionais que travam o clube há décadas. Ele não carrega o peso de ter sido gestor em outros momentos nem de ter participado das velhas brigas políticas. Em vez disso, ele aparece com uma promessa ousada de profissionalizar e reestruturar o Corinthians a partir de um aporte financeiro que, se realmente se concretizar, pode recolocar o clube em outro patamar. Mas, como sempre acontece no futebol, especialmente no futebol brasileiro, quando a esmola é grande, a desconfiança também cresce. Na entrevista coletiva que deu nesta semana, Castro revelou os detalhes do projeto. Segundo ele, o grupo GSP Holding, uma instituição financeira voltada à gestão de crédito e fomento mercantil, estaria disposto a injetar esse US$ 1 bilhão no Corinthians, mas com uma condição: o aporte só acontece se ele for eleito presidente. E é aí que mora a grande questão. Porque muita gente se perguntou: se o Corinthians é realmente uma marca tão valiosa, por que esse investimento não poderia ser feito independentemente de quem estiver no comando? Por que atrelar o destino de tanto dinheiro a uma única pessoa? A resposta de André Castro é que o grupo financeiro confia nele, confia no projeto que ele apresenta, e por isso só se dispõe a investir caso ele assuma o cargo. Na visão dele, isso é justo, porque não se trata apenas de jogar dinheiro dentro do clube, mas de acompanhar de perto a forma como esse dinheiro será aplicado. Para ele, não basta o Corinthians ser grande, é preciso ter gente que saiba conduzir o processo. E é aí que ele coloca a experiência dele como credencial.
Trabalhando décadas no mercado financeiro, ele acredita que tem a capacidade de aplicar esse aporte de maneira estratégica e transformadora. A carta apresentada pelo grupo GSP confirma essa intenção. O documento, assinado pelo CEO da instituição, afirma claramente que o banco se compromete a disponibilizar até US$ 1 bilhão em caso de vitória de André Castro. E não estamos falando de uma promessa genérica. No papel, está descrito que o dinheiro seria direcionado para a reestruturação financeira, modernização da Arena Corinthians, investimentos na base, no marketing, em novas fontes de receita e também no futebol profissional. É praticamente um plano de reconstrução total do clube. Só que, claro, um anúncio dessa magnitude não passa ileso. Primeiro, porque estamos falando de quase R$ 6 bilhões na cotação atual. É dinheiro demais, e muitos torcedores imediatamente questionaram se isso não é bom demais para ser verdade. Já houve outras promessas no futebol que nunca saíram do papel, e a torcida aprendeu a desconfiar. Segundo, porque esse aporte não viria de graça. Há, obviamente, contrapartidas. André Castro já deixou claro que marcas ligadas ao grupo teriam exposição em diferentes espaços do clube, seja em camisa, seja em camarotes, seja em naming rights. A ideia é transformar o Corinthians em uma vitrine global para essas empresas, o que, na prática, significa que a marca do clube será muito mais explorada. Ainda assim, a diferença em relação ao que existe hoje é brutal. Castro promete colocar R$ 500 milhão imediatamente para resolver os problemas mais urgentes. Isso significa pagar dívidas que já resultaram em transfer ban, negociar pendências com jogadores como Garro e Rojas, regularizar atrasos salariais e dar ao elenco condições de trabalho mais estáveis. Depois disso, ele fala em investir em estrutura, em categorias de base, em tecnologia, em melhorar o CT Joaquim Grave e o centro de treinamento da base. Na Arena, a ideia é renegociar o acordo de naming rights e buscar um processo que permita quitar a dívida do estádio em condições melhores. É um plano ambicioso, que vai muito além de simplesmente contratar jogadores de peso. Agora, a grande dúvida é se isso realmente vai sair do papel. Castro se apresenta como o homem que pode salvar o Corinthians financeiramente, mas esbarra no mesmo obstáculo de qualquer eleição, o sistema político interno. Não basta ter a melhor proposta, não basta ter o maior investimento, é preciso conquistar os votos dos conselheiros. E, nesse ponto, ele enfrenta uma barreira enorme. Porque boa parte dos conselheiros já está envolvida em alianças antigas, em grupos tradicionais, e convencer essa turma a abrir mão das próprias disputas históricas para apostar em alguém novo não é tarefa simples. E tem outra, mesmo entre os torcedores, o projeto gera sentimentos divididos. De um lado, há os que acreditam que esse é o único caminho para o Corinthians voltar a competir de igual para igual com os gigantes do futebol mundial. Afinal, US$ 1 bilhão é um valor que poderia transformar completamente o clube em pouco tempo. De outro lado, há os que olham para a proposta e veem risco. Questionam se o clube não estaria se tornando dependente de um único grupo, se não haveria armadilhas escondidas nos contratos, se a autonomia do Corinthians não poderia ser comprometida. É um dilema que mexe com a paixão e com o medo de se entregar a algo desconhecido. Mesmo assim, André Castro insiste que sua proposta é transparente, que tudo será feito dentro da legalidade e que o Corinthians não perderá sua identidade. Ele se coloca como alguém que quer devolver o clube ao torcedor, mas que entende que sem dinheiro isso não é possível. E nesse ponto ele toca em uma ferida. Porque a verdade é que o Corinthians está atolado em dívidas e sem capacidade de investir pesado. As receitas não dão conta de todas as obrigações, a arena ainda pesa nos cofres. Para competir em alto nível, o clube precisa encontrar novas formas de arrecadação. Se o projeto de Castro é viável ou não, só o tempo dirá, mas não dá para negar que ele trouxe algo que nenhum outro candidato trouxe até agora, esperança de mudança radical. E tem mais. O bilhão não viria de uma vez só. A ideia é que parte seja liberada de imediato, e o restante vá sendo injetado conforme os projetos avançarem. Isso inclui parcerias para modernizar a base, novos acordos de patrocínio, estratégias de internacionalização da marca e até mesmo planos para melhorar a relação do Corinthians com o mercado europeu. Porque, convenhamos, a imagem do clube lá fora está desgastada.
Muitos jogadores que chegaram a negociar acabaram desistindo ao ouvir relatos sobre salários atrasados e premiações não pagas. Um aporte dessa magnitude ajudaria a recuperar credibilidade, e esse é um ponto central do discurso de Castro. Enquanto isso, o elenco e a comissão técnica observam tudo de perto. Porque, para eles, não importa apenas quem será o presidente, mas qual será a consequência prática da escolha. Se for Cittadini, a insegurança aumenta pela possibilidade de perder Fabinho Soldado. Se for André Castro, a expectativa cresce diante da chance de um investimento histórico, mas também existe o receio de que tudo não passe de uma grande promessa. O fato é que o Corinthians chega a essa eleição dividido entre o medo de perder o que ainda tem de estabilidade e a esperança de um futuro completamente diferente. E, como se não bastasse, ainda existe a figura de Osmar Stabile, o atual presidente interino, que também deve entrar na disputa. Ele representa a continuidade, alguém que já está no comando, mas que carrega a marca de ter participado, mesmo indiretamente, da gestão anterior. Para alguns, é um nome que não traz novidade, para outros, é um rosto conhecido que poderia, pelo menos, evitar riscos. A decisão está nas mãos dos conselheiros, e a torcida assiste de fora, sem poder votar, mas cheia de expectativas e dúvidas sobre o que vem pela frente. A verdade é que, independentemente de quem vencer, a próxima segunda-feira pode ser um divisor de águas para o Corinthians. Porque o que está em jogo não é apenas a presidência, mas o rumo de um clube que há anos vive entre a paixão da torcida e os problemas de bastidores. André Castro trouxe para o debate a promessa de US$ 1 bilhão. Cittadini trouxe a polêmica sobre Fabinho Soldado. Stabile tenta se firmar como alternativa. E o Corinthians, mais uma vez, se vê no olho de um furacão político que promete muito barulho antes mesmo de a bola voltar a rolar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um dos rumores mais comentados nos bastidores do futebol paulista ganhou força nas últimas horas, e parece que o Corinthians pode estar prestes a realizar um movimento que mexerá profundamente com a estrutura do futebol na capital. Lucas Moura, destaque absoluto do São Paulo, estaria muito próximo de fechar contrato com o Timão. A notícia, que circula discretamente entre jornalistas e insiders do futebol, provocou uma verdadeira comoção entre torcedores e profissionais do tricolor paulista, já que a possível saída do atacante configura não apenas uma perda técnica significativa, mas também um golpe emocional para uma equipe acostumada a ver seus ídolos se consolidarem em momentos decisivos. Fontes indicam que as conversas entre o empresário de Lucas e a diretoria corintiana avançaram nos últimos dias, com negociações financeiras e cláusulas contratuais sendo debatidas com cautela, mas de maneira firme. A ideia do Corinthians seria reforçar o setor ofensivo com um jogador de experiência internacional, alguém capaz de desequilibrar partidas e assumir a responsabilidade em momentos cruciais, algo que, segundo observadores do mercado, o clube sentia como lacuna há tempos. No São Paulo, a notícia teria sido recebida com surpresa e indignação, visto que Lucas sempre foi visto como peça insubstituível, tanto pelo talento técnico quanto pela identificação com a torcida, que agora se vê diante de uma possível traição esportiva que pode repercutir de maneira dramática no ambiente do clube. O impacto dessa transferência, caso seja confirmada, vai muito além do simples aspecto esportivo, atingindo diretamente a moral do São Paulo e a confiança da torcida em sua diretoria. A saída de um jogador do calibre de Lucas Moura é sempre um choque emocional, ainda mais quando envolve um rival histórico, como o Corinthians, que observa oportunidades de mercado com astúcia e não deixa escapar negociações estratégicas. Bastidores indicam que a pressão sobre o São Paulo será intensa, com torcedores questionando os critérios de manutenção de talentos e dirigentes tentando minimizar a percepção de deslealdade. O Corinthians, por outro lado, trabalha silenciosamente, sabendo que trazer Lucas Moura significaria não apenas um reforço técnico, mas também um elemento simbólico de força e rivalidade, algo que historicamente inflama clássicos e mobiliza a torcida de maneira extraordinária. A movimentação geraria repercussão na imprensa esportiva nacional, com programas de rádio, televisão e redes sociais amplificando cada detalhe de negociações, especulações e entrevistas vazadas, criando um cenário de tensão que promete durar semanas.
Especialistas em mercado de futebol comentam que esse tipo de transferência representa uma mudança estratégica, onde o clube aproveita a oportunidade de mercado para desestabilizar o rival, mas ao mesmo tempo precisa lidar com a pressão pública e expectativas elevadas em relação à performance imediata de Lucas no novo time, um jogador acostumado a brilhar em momentos decisivos e que, agora, teria chance de escrever mais um capítulo polêmico na história do futebol paulista. A possível saída de Lucas Moura para o Corinthians ainda acende debates sobre lealdade, profissionalismo e rivalidade esportiva, temas que sempre permeiam o futebol de alto nível e que se tornam mais evidentes em situações sensíveis como essa. Enquanto o São Paulo se vê obrigado a preparar alternativas e planejar reposições, os corintianos projetam a chegada de Lucas como uma injeção de qualidade e experiência em seu elenco, acreditando que a presença dele poderá transformar o desempenho ofensivo e gerar vitórias estratégicas contra adversários diretos. Nos bastidores, o clima é de especulação contínua, com fontes anônimas relatando negociações complexas, reuniões sigilosas e até encontros discretos entre agentes do jogador e membros da diretoria corintiana, todos buscando definir detalhes de contrato, direitos de imagem e prêmios de performance que possam tornar a transferência viável. Torcedores do São Paulo, por sua vez, compartilham nas redes sociais uma mistura de tristeza e indignação, expressando sentimentos de traição e desapontamento, enquanto alguns analistas de mercado alertam que essa negociação poderia redefinir os padrões de disputa entre os dois clubes, mostrando que talento individual pode, em certas circunstâncias, prevalecer sobre lealdade histórica, abrindo espaço para novas dinâmicas competitivas. O rumor, que já circula amplamente, tende a se intensificar com cada declaração de dirigentes, posts em redes sociais e comentários de ex-jogadores, criando uma narrativa que mistura emoção, tensão e expectativa, enquanto a torcida observa, dividida entre esperança de reforço imediato para o Corinthians e a frustração pela possível perda irreparável de um ídolo do São Paulo. Dentro do contexto tático, a chegada de Lucas Moura ao Corinthians poderia alterar significativamente a forma de jogar da equipe, oferecendo novas alternativas no ataque, maior mobilidade pelas pontas e um jogador acostumado a atuar sob pressão em competições internacionais, algo que o time alvinegro vinha buscando. A movimentação não passa despercebida para técnicos, comentaristas e analistas de desempenho, que já projetam mudanças no esquema, ajustes de posicionamento e até impacto psicológico sobre os adversários, especialmente durante clássicos e confrontos decisivos. No São Paulo, a diretoria se vê diante do desafio de reorganizar a equipe, considerando reposições que possam, ao menos em parte, suprir a ausência de Lucas, seja promovendo jovens da base ou buscando alternativas no mercado nacional e internacional, enquanto tenta controlar a narrativa diante da torcida, evitando que o clima de insatisfação se torne insustentável. Os rumores também geram pressão sobre outros jogadores, que percebem o movimento como sinal de instabilidade ou oportunidade de demonstrar lealdade ao clube. Por outro lado, a estratégia corintiana revela um planejamento cuidadoso, com o clube aproveitando o momento certo para negociar com um atleta de alto nível que, ao mesmo tempo, provoca repercussão midiática e fortalece a imagem do Corinthians como um clube ousado e competitivo, disposto a investir em nomes de impacto para transformar a temporada em um marco de conquistas e rivalidade histórica, especialmente se Lucas Moura conseguir repetir o desempenho que o tornou referência no São Paulo e em competições europeias. Enquanto a negociação se mantém envolta em segredo, a torcida, imprensa e o mercado especulam incessantemente, alimentando um burburinho que parece crescer a cada dia. Os corintianos imaginam o reforço imediato que Lucas Moura pode representar, sonhando com gols decisivos, dribles desconcertantes e jogadas que podem definir partidas importantes, especialmente contra adversários tradicionais. Já os São Paulinos vivem um misto de incredulidade e indignação, questionando decisões da diretoria e o futuro do elenco sem um de seus principais protagonistas, temendo que o impacto emocional seja tão grande quanto a perda técnica. Além disso, a especulação cria um efeito dominó, onde patrocinadores, torcedores e ex-jogadores opinam publicamente, aumentando a pressão sobre ambos os clubes e transformando um rumor em um fenômeno midiático que atrai atenção nacional. Em meio a esse clima de tensão e expectativa, Lucas Moura se torna o epicentro de um debate sobre profissionalismo, ambição e rivalidade, enquanto o Corinthians observa cuidadosamente cada movimento, preparado para anunciar oficialmente a contratação e
Consolidar um capítulo polêmico na história do futebol paulista, um capítulo marcado por estratégia, audácia e emoção, capaz de redefinir relações, acender paixões e gerar repercussão que certamente será lembrada por anos, independentemente do desfecho final da negociação. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!